Oi, este é o canal História com H e nesse vídeo estamos inaugurando um novo quadro no canal. Se você é estudante do 6º ano do Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, este vídeo é para você. Aqui estaremos corrigindo as atividades, corrigindo avaliações e trabalho dos alunos, dos meus alunos, e você vai aprender história aqui conosco, né? Ao acompanhar a correção das avaliações e das atividades, você também estará estudando história. Agora, para começarmos esse novo quadro no canal, acompanhe comigo a correção de uma avaliação sobre a proclamação da República no Brasil e algumas revoltas daquele período. Olá, meu nome é Arleci Rodrigues, este é o canal História com H. Agora, corrigindo avaliações. Mais uma correção de avaliação, uma avaliação do 3º ano do ensino médio sobre proclamação da República. Número 1. Como é chamado a forma de governo onde o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos e exerce a sua função durante um tempo limitado? Imperialismo? Não, né? No Império, o imperador não é eleito e nem exerce o governo por tempo limitado. Monarquia também não, mesma situação do imperialismo. Ditadura também não, né? Então é a República. Estamos falando aí da República, né? Que o chefe é eleito e exerce o governo, eleito pelos cidadãos e exerce sua função durante um tempo limitado. República. A proclamação da República no Brasil, ocorrida em 15 de novembro de 1889, teve como uma de suas principais causas, o que ajudou a provocar a proclamação da República? A insatisfação das elites agrárias com a abolição da escravidão e a perda de mão de obra barata? Sim, correta. Vamos ver as demais. O apoio irrestrito da monarquia à industrialização, contrariando interesses agrários? Não, né? A monarquia não apoiou a industrialização do país. De forma irrestrita não, né? A pressão exercida pela Inglaterra para implantar uma monarquia constitucional? Não. A Inglaterra não exerceu muitas pressões sobre o Brasil, mas essa não foi uma delas, não. A forte influência dos Estados Unidos, que desejavam expandir seu modelo monárquico. Não, os Estados Unidos não era monarquia, né? Lá era república. Então também não. Correta mesmo a letra A. Qual figura histórica teve papel de destaque no movimento que levou à proclamação da República? Dom Pedro II? Não, né? Dom Pedro II vai... Não. Duque de Caxias? Também não. Joaquim Nabuco? Não. Marechal Deodoro da Fonseca seria o correto, né? Errou aqui. Dom Pedro II vai incentivar o movimento que tirou ele mesmo do poder? 4. O governo provisório, instaurado após a proclamação da República, promoveu diversas mudanças. Uma delas foi, proclamou-se a República. O que mudou? A manutenção do poder das cortes portuguesas sobre as províncias? Não, né? A corte portuguesa já não mandava aqui desde a independência, né? 1822. A instituição do poder hereditário para cargos militares? Também não, né? A reimplantação do poder imperial? Não. Você vai proclamar a República para reimplantar o poder do Império? Sem chance, né? A separação entre a Igreja e Estado, garantindo a liberdade religiosa? Sim, né? Correto. Com a Constituição de 1891, né? Traz a separação entre Igreja e Estado, porque antes não era separado. Antes o imperador dava palpite nas questões da Igreja. Tinha lá o padroado, o imperador tinha o poder do padroado e o do beneplácito, que eram ferramentas que permitiam ao império, ao imperador, dar palpite na Igreja. E essa foi uma das razões, né, que faz a Igreja ir retirando seu apoio da monarquia. A Igreja Católica aí vai deixando de apoiar a monarquia por causa dessa interferência do imperador nas questões da Igreja. 5. Em que ano e cidade foi proclamada a República no Brasil?
questõezinha aqui para não zerar, né? Questõezinhas muito básicas. 1888, cidade do Rio de Janeiro, correto. Rio de Janeiro era a capital do país na época. 6. Qual das alternativas caracteriza corretamente o contexto político do Brasil antes da proclamação da República? O país era governado por uma república parlamentarista com participação popular, sem chance, né? Não era parlamentarista, nem tinha participação popular ampla, sem chance. A monarquia contava com apoio irrestrito da população e das elites? Não, também não. Nem todas as elites aqui apoiavam a monarquia, né? Muito pelo contrário. As elites queriam que o imperador tivesse... que o poder não fosse tão centralizado no imperador igual era. Havia insatisfação entre os militares que viam na república uma solução para os problemas nacionais? Sim, né? Essa letra C aqui está correta. Depois da Guerra do Paraguai, os militares voltaram, terminou a guerra e voltaram querendo maior espaço para poderem participar das decisões políticas do país. E na monarquia não havia esse espaço. Então, letra C está correta. Insatisfação entre os militares. O Brasil era uma colônia de Portugal com total dependência? Não, né? O Brasil deixou de ser colônia lá em 1822. Resposta correta, letra C. E o cidadão aqui errou. 7. A proclamação da República no Brasil fez parte de um conjunto de mudanças políticas ocorridas no final do século XIX. Assinale a alternativa que apresenta outro evento relevante desse período. Outro evento importante aqui, né, foi a abolição da escravidão. Correto, né? Revolução de 1930? Não está no século XIX. Semana de Arte Moderna? Não, né? Foi em 1922, já está no século XX, não é 19. Proclamação da Independência? Não, né? Não foi no final do século XIX. A proclamação da independência foi no início do século XIX. Então, C, letra A é a opção correta. Número 8. A partir de 1889, o Brasil deixou de ser um país monárquico, passou a ser um país republicano, onde os governantes passaram a ser eleitos. Isso, né? Uma característica da república é os representantes serem eleitos pelo voto. Que ferramenta... acabei de responder, né? Que ferramenta é importante para a consolidação de uma república? O voto. Errou aqui a bênção de Deus aqui, errou a questão, né? É o voto. 9. Não é uma característica de uma república. Poder centralizado. Certo, não é característica da república. Na república o poder é descentralizado, né? Legislativo, judiciário, executivo, governadores... senadores, Ministério Público, o poder é descentralizado. Então isso aqui não é uma característica de uma república. Tempo político limitado? Sim, é característica da república. Participação popular? Sim, o voto, né? Garantia constitucional? Sim, né? Toda república tem uma constituição. Então, correto, letra A. 10. Sobre o movimento político que resultou na proclamação da República no Brasil em 15 de novembro de 1889, assinale a alternativa correta. A proclamação da República foi resultado direto da Guerra do Paraguai. Durante o conflito, o exército brasileiro ficou descontente com o envio de escravos para a linha de frente, o que manchou a imagem da monarquia entre os militares. Não, né? A Guerra do Paraguai acabou lá em 1870. A República foi proclamada 19 anos depois. B. Entre os apoiadores do movimento republicano destacavam-se as classes médias urbanas e setores militares influenciados pelo positivismo. Certo, né? Certo. As eleições de 1888 foram marcadas pela primeira vitória do Partido Republicano no Brasil. Reconhecendo seu enfraquecimento, Dom Pedro II permitiu a formação de um Ministério Republicano, que organizou um golpe contra o monarca. Não foi assim, né? Não foi isso. D. Os escravos libertos pela Lei Áurea formaram a principal base de apoio à República no Brasil, pois associavam a figura de Dom Pedro II e da Princesa Isabel ao passado escravista. Não, né? Nada a ver aqui. Os escravos libertos, a população, o povão, as massas, né, nem sabia o que era a República.
A grande maioria do povo brasileiro aqui era analfabeto nesse período. E nem sabiam diferenciar república de monarquia. Então nada a ver isso aqui. Certo é a letra B. Entre os apoiadores do movimento republicano destacavam-se as classes médias urbanas e setores militares influenciados pelo positivismo. 11. O positivismo desenvolveu-se no Brasil durante o Segundo Império e foi defendido por políticos ilustres como Benjamin Constant, Júlio de Castilho, Teixeira Mendes, marcando fortemente os ideais republicanos que culminaram com a proclamação da República em 1889. Isso é uma afirmação, né? Com base nos conhecimentos sobre as influências positivistas no processo de transição do regime imperial para o republicano, considere as afirmativas a seguir. Como expressão mais forte dessas mudanças, o pavilhão imperial adotou o lema... Não, pavilhão é bandeira, né? A bandeira do Império adotou o lema positivista? Não. O lema lá de ordem, progresso, né? Que está na nossa bandeira. Simplificado, né? Que o lema original fala de ordem, progresso e amor. 2. A ideia de uma democracia representativa levou à adoção do sistema de voto universal, o que permitia a acomodação das classes. Não, né? Não era voto universal para todos. Não acomodou classes sociais. Essa 2 aqui também está errada. A presença do ideário positivista destacou-se no setor militar, sobretudo entre os oficiais da alta patente. Sim, né? O positivismo foi bem recebido no meio militar. A doutrina do positivismo, criada pelo francês Auguste Comte. 3 está correta. 4. Aqui. 4. A formação de um governo de cunho autoritário caracterizou-se pela imposição da ordem através da força militar, na chamada República de Espadas. Sim, né? Foi declarado o estado de sítio aí diversas vezes aí nesses primeiros governos aí. Então o que está correto? A 3 e a 4. Aqui, ó. Somente as afirmativas 3 e 4 estão corretas, né? Bom, essa questão 12 vamos deixar de lado. Não vamos corrigi-la. Ela será anulada porque tem alguns errinhos nela aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Compartilhe com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. E até o próximo vídeo.